Bom dia, Brasil. Bom dia, Ana Beatriz Muse. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te ilumine, que você continue sempre essa menina maravilhosa, gente finíssima, linda, sensível. Que Papai do Céu te dê Muito um obrigada. namorado lindo, inteligente. Bom dia, Por Faustão. favor. Bom dia, Anderson. Quer dizer, somos 4, né? Porque essa turma, eu não sei o que acontece com essa turma. Então, vamos lá. Gente, olha só. O que acontece? Redação, eu vou colocar uma interpretação, tá? Então, vocês estudem a teoria do primeiro e do segundo capítulo do livro, e gramática também vai ser a mesma coisa, só que eu vou dar de gramática aqui, tá? Então, olha só, vamos começar com pronomes, né, gente? No livro de vocês. Então, ele começa com pronomes, né? Vamos entender o que seria pronome, na verdade. Então, nós temos os pronomes. Então, nós temos os pronomes, né, turma? Então, vamos lá. Que é pronome, na verdade, né? Pronome é a palavra que serve para substituir... Vocês não aguentam mais falar de pronome, né, gente? Substituir o substantivo. Então, olha só, turma. Vamos ver aí, primeira coisa que a gente tem que saber, né? Em relação à posição. Em relação à posição, né? No caso, localização, em relação à posição, dividem-se, né? Em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Então, olha só, turma. Em relação à posição, eles se dividem, né, em pronome substantivo e em pronomes adjetivos. Tudo bem até aqui? Sim. Então, olha só, turma, no caso, o que seria o pronome substantivo, né? O pronome substantivo, ele vai servir para quê, na verdade, né? O pronome substantivo, ele serve para substituir
o substantivo. Então, olha lá, gente, serve para substituir o substantivo. Eu, hein? E no caso, o pronome adjetivo, ele serve para acompanhar o substantivo. Então vai ter uma diferença, né? Então, olha só, tudo bem até aqui, turma? Então, aqui no caso, né? Pronome substantivo, exemplo. O caderno é meu. Meu caderno sumiu. Olha lá, gente, ó. Aqui no caso, né? O caderno é meu. Ó, tá substituindo. Então, aqui eu tenho um exemplo de pronome substantivo. E meu caderno sumiu, está acompanhando o substantivo caderno. Então, no caso, eu tenho um pronome adjetivo. Ok até aí? Alguma dúvida até aqui, turma? Alguma dúvida até aqui? Não, Não? tô tranquilo. Posso continuar, então? Então, olha só. Pode. Agora, no caso, vamos à classificação, né? Então, qual seria a classificação? Classificação dos pronomes. Então, vamos lá, turma. Deixa eu colocar bonitinho aqui, numerar, né? E aí, gente, passeando muito por Bangu? Olha só, turma, o primeiro pronome, nós vamos colocar que são os pronomes pessoais. Ok? Já os segundos pronomes, vamos colocar os. Calma aí, vou colocar os pessoais. Não vou ficar escrevendo pronome toda hora aqui, igual um maluco. Então, os possessivos. Tá? Eu vou seguir a ordem que está no livro de vocês. Tá? Eu não lembro qual foi a ordem. Então, depois nós temos
os demonstrativos. Depois, o livro de vocês coloca os indefinidos. Depois, nós vamos para os relativos. Depois ele exemplifica os interrogativos. Bem, turma, aqui nós já podemos começar, né? Os pronomes pessoais, o que nós sabemos dos pronomes pessoais? Alguém lembra, mais ou menos, o que seriam os pronomes pessoais? Hein, turma? Alguém está lembrando? É eu, tu, eles. Isso aí. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Está representando o que, na verdade, né, Bia? Está representando... É Bia que está falando, né? Está Sim. representando as pessoas do discurso, né? Então é isso aí, ó. Eles são divididos em dois, lembra? Pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. E ainda tem o pronome pessoal de tratamento. Então, olha só, são formas pronominais, né? Que representam as pessoas do discurso. Então, ó, exemplos, né? Eu me decepcionei contigo. Ah lá, turma. Porque tu traíste a confiança que depositei em ti. Olha só, turma, aqui nós temos um exemplo, né? A gente já pode começar aqui, ó. Eu, certo? Me, também, no caso eu é a primeira pessoa, o me também é primeira pessoa, oblíquo, então tem que concordar. Contigo, pronome oblíquo. Tu, que depois tem em ti. Ah lá, turma. Tudo aqui exemplos de pronomes pessoais, certo? Então, olha só. Só que nos pronomes pessoais existe uma subdivisão, né? Uma subdivisão dos pronomes pessoais, né? Então, olha só, turma. Como que seria essa subdivisão? Então, exemplo. Eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tudo bem, turma, até aqui? Sim. Ó. Então, olha só. Aí, como que nós vamos escrever no caso, né? No caso, os pronomes pessoais retos, gente, eles vão funcionar
como sujeito da oração. E os pronomes pessoais do caso oblíquo não funcionam como sujeito. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? E sim como complemento. Então, olha só. Se eu chegar e falasse para vocês aquela velha história, é para mim fazer o trabalho? Claro que não, gente. Por quê? Porque o mim é pronome pessoal do caso reto. E mim não funciona como sujeito. Estão entendendo qual é a explicação? Diferentemente do pronome pessoal do caso reto, que funciona como sujeito da oração. Então, por isso que eu falo, é para eu fazer o trabalho e não falo para mim fazer o trabalho. Estão entendendo, turma? Então, ó, aqui no caso, o eu, o me, quer dizer, o eu e o tu são pronomes retos, né? Pronomes pessoais do caso reto. E o me, o contigo e o ti serão exemplos de pronomes oblíquos. Ok? Então, olha só. Vamos aos possessivos, né? O que seriam os possessivos? Alguém lembra? São pronomes, né? São pronomes que indicam ação, né? São pronomes que indicam, tô maluco, que indicam algo que aconteceu. Tô doido. Algo que cabe ou pertence a uma das três pessoas do discurso. Então, olha só, turma. Vamos ao exemplo, né? Certamente, teu desempenho no exame superou as minhas expectativas. Olha só, turma. O teu, né, que no caso está indicando posse, superou as minhas, que também está indicando posse, meu, teu, seu, nosso, vosso, né? Todos são pronomes possessivos porque estão indicando algo que pertence a alguma das três pessoas do discurso. Agora nós vamos aos demonstrativos. Gente, vocês lembram mais ou menos quais são os demonstrativos? É aquele, essa, né? Isso, no caso, são os que indicam localização, né? A gente vai falar de localização. Então, olha só. No caso, demonstrativos indicam para o leitor e o ouvinte, né?
Então, vamos lá. O primeiro é a localização de algo ou de alguém no espaço físico ou no tempo. Então, vamos lá, turma, vamos ao exemplo, né? Este livro que está comigo é mais interessante que esse que está com você. Olha lá, turma. Ó, este, no caso, eu estou indicando a localização, e no caso, esse. Certo? Agora vamos para B, né? No caso, posicionamento de elementos. Então, olha só, o posicionamento de elementos textuais que já foram citados ou que serão citados no texto. Aí, no caso, gente, aquela questão da anáfora, da catáfora, lembra, mais ou menos? Ó, Letícia não foi aprovada no exame, mas isso não a desanimou de estudar. Olha lá, gente. No caso aqui, nós chamamos a Letícia, estou dando a referência que Letícia não foi aprovada no exame. Isso aqui é uma referência que eu estou dando. Mas isso, no caso isso, é o pronome que está se referindo ao quê? Não, ela não foi aprovada no exame. Caramba, a Letícia não foi aprovada no exame. Mas isso não a desanimou de estudar. O isso seria o fato dela não ter sido aprovada. Alguma dúvida, turma, até aqui? Não, professor. Não? Tá tranquilo? Sim. Você vai poder mandar essa folhinha pra gente pelo Edu? Vou sim, Bia. Ou então, Bia, me chama lá no WhatsApp, você não tem meu número. Tenho. Porque, olha só, vocês todos estão no WhatsApp, não estão? Sim. Eu mando a folha para o WhatsApp.
Ah, tá. Eu tenho o Anderson, acho que eu tenho o Anderson e o Juan, mas o Juan é uma complicação, né? Aquele WhatsApp. Quando acabar a aula, eu te chamo. Aí você manda, por favor. Tá. Então, olha só. Referem-se, agora os indefinidos, né? Referem-se a quê? A terceira pessoa. Eles são, gente, alguns são invariáveis e outros são variáveis, tá? Do discurso. De modo vago. Vamos lá, geral, indeterminado. Vamos lá, ó. Exemplo. De alguma forma, alguém deverá arcar com todas as despesas da festa. Ó, turma alguma, né? Depois, nós temos todas. Aqui, no caso, nós temos exemplos de pronome indefinido. Tá? Agora nós vamos para os relativos. Então, vamos aos relativos, gente. Referem-se a um elemento textual, caso substantivo, né? Ou o próprio pronome, já citado em uma oração. Eita! Em uma oração, vírgula, retomando-o e introduzindo-o no início da oração seguinte da mesma frase. Então, aqui no caso, gente, ó, vamos ao exemplo. Ó, o livro que comprei é interessante. O livro que comprei é interessante. Então, olha só, turma, o que é o pronome relativo? Estão lembrando mais ou menos disso? Como que eu vou destrinchar esse pronome relativo? Vamos entender isso aqui, ó. Ele fala, refere-se a um elemento textual, que é o substantivo ou pronome, já citado em uma oração, retomando ou introduzindo no início da oração seguinte da mesma frase. Então, olha só, o livro que eu comprei é interessante.
No caso, como que eu vou destrinchar isso, gente? Ó, o livro é interessante. Estão lembrando disso, turma? A minha primeira oração é: o livro é interessante. Ó, primeira, porque eu estou usando o pronome relativo. Primeira oração. Ok? E qual seria a segunda oração? No caso, qual seria a segunda oração, turma, aqui? Destrinchem para mim, por favor. Comprei. Comprei o quê, turma? Comprei o livro. Então, olha só, olha o que está se repetindo. O livro na primeira oração e o livro na segunda oração. O termo que está se repetindo, eu vou chamar de termo o quê? Quem lembra? Termo o quê, segundo ano? Termo antecedente. Eu poderia simplesmente falar o livro qual comprei interessante. Eu poderia substituir também. E por último, vamos aos interrogativos. São as palavras, né, que, quem, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas, né? Só que serão usadas, turma, em frases interrogativas, né? Usadas em frases interrogativas. Tanto as frases interrogativas diretas quanto as indiretas. Então, ó. Exemplo, né? Quem teria coragem de enfrentar aquela fera? Quem teria coragem de enfrentar aquela fera? O quem é pronome interrogativo. Depois, diga-me quantos diga-me quantas vezes precisarei voltar aqui. Ó, no caso, aqui é uma frase indireta, turma, estão percebendo? A pergunta direta é eu chegar e colocar interrogação. Quem teria coragem de enfrentar aquela fera? Uma pergunta. Diga-me quantas vezes precisarei voltar aqui.
No caso, eu estou querendo saber alguma coisa, mas eu não estou perguntando. Ok? Aqui no caso, gente, são os pronomes. Agora, olha só, na nossa avaliação digital, vai cair os pronomes, que eu acabei de explicar para vocês, e vai cair também verbo, né? Que é o outro capítulo. Só que não tem como eu começar verbo, eu precisaria, no mínimo, de mais uma aula, né? Então, no caso... Professor, eu acho que vai ter, porque a nossa prova é à tarde. É. Aí vai ter aula de manhã. Aí eu não sei que dia que dia vai ser essa aula, Uhum. se vai ser junto com a prova. Entendi. É semana que vem, né? As provas. Acho que é. Ô, turma, alguma dúvida até aqui? Não. Não? A sua prova é dia 2. Você acha que consegue dar aula segunda? Dia Você vai dar 2 aula é segunda pra quando? gente? Quê? Dia 2 é terça? Dia 2 é terça. Bia, eu não sei. Só se... Eu não sei mesmo. Se eu não conseguir, eu vou mandar para vocês um resumo de verbo. Entendeu? Entendi. Porque eu não sei se eu vou estar segunda no horário. Tá? Tá bom. Então, eu vou salvar aqui. No caso, Bia, eu acho que eu já vou até mandar isso para vocês agora. Eu vou mandar para o Anderson, porque do Anderson eu tenho aqui. Bia, eu não sei se você me tem no WhatsApp, eu nem sei. Vou te chamar agora. Tá, deixa eu interromper aqui. Eu já mando... eu posso mandar também para a Débora, para a Cláudia, eu faço isso. Mas calma aí, vamos lá. Deixa aqui. Aí eu venho para o WhatsApp. Oi, professor. Bia já falou. Então, vamos lá. Oi. Oi, professor. Vamos lá. Calma aí, eu vou ter que fechar aqui. Vou ter que fechar. Senão não vai. Fecha então a Bia. Documentos. Exercícios. Gramática 2001. Bia, vê se chegou aí, meu amor. Chegou. Chegou? Então você Obrigada. envia aí para o grupo, tá? Turma, Tá. olha só, eu acabei de enviar para a Bia, tá? Vocês estão ouvindo o que eu tô falando, né? Estou igual um doido. Aí a Bia vai mandar para vocês aí pro resto da turma. Então é isso. Aí olha só, turma, se segunda eu der aula, eu dou verbo. Eu vou ver isso à tarde hoje, né? Porque a gente sabe à tarde. Caso, se eu não der aula para vocês na segunda, aí eu vou pegar e mandar um resumo de verbo, tá? Aí eu mando para você, Bia, e você manda para o grupo também, Tá. Tá bom. tá? Então é isso, turma. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Tchau.